Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso mini curso A Arte do Table Decor e Etiqueta Mesa. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre montagens de mesas postas, sobre o Table Decor e também os estilos de decoração. Então aqui vai servir como um resumo geral do que a gente já vem falando, né, no mini curso, mas aqui vocês percebem uma mesa com todos os itens, considerando que a gente vai ter um almoço ou um jantar e neste almoço ou jantar uma entrada. Então, na verdade, quando eu vou fazer a montagem da mesa, eu tenho que pensar quais itens que eu vou incluir nessa minha mesa, nesse table decor. Bom, para eu pensar quais os itens, primeira coisa eu tenho que pensar: essa mesa é uma mesa de café da manhã? É uma mesa de café da tarde? É uma mesa de almoço? De jantar? É uma noite de caldos? De petiscos? Enfim, o tipo de refeição que eu vou servir vai determinar os itens que eu vou utilizar. Ah, mas além disso, o que eu tenho que planejar? Eu tenho que planejar qual é a atmosfera que eu quero transmitir para os meus convidados. Eu quero algo romântico, quero transmitir algo mais alegre, quero transmitir algo mais rústico. Qual é a atmosfera que eu quero criar a partir da definição desses itens que eu vou utilizar? Dessa forma, aqui a gente tem um exemplo e eu vou mostrar para vocês que a partir deste exemplo, com outras peças do meu enxoval de mesa posta ou de table decor, eu consigo criar muitas mesas e seguindo inclusive estilos diferentes. Aqui a minha proposta inicial foi criar uma mesa mais para um estilo clássico e ao mesmo tempo deixar um pouco de romantismo também nessa mesa. Então, o que eu fiz? Eu utilizei um jogo americano num tom de bege, que é um tom clássico. Só que, ao invés de ser exclusivamente bege, este jogo americano ele tem estampas, né, com flores e tem os detalhes em verde. Então isso já vai me dando, né, uma atmosfera mais alegre. Então ela não deixa de ter um tom clássico, mas ao mesmo tempo a gente quer colocar um pouco mais de sofisticação nessa mesa. O jogo americano, ele é muito utilizado aqui no Brasil, inclusive mais até do que a toalha de mesa. Quando a gente utiliza a toalha de mesa, a gente já tem uma ideia de uma mesa mais clássica, mais formal, principalmente se for uma toalha, como a gente mostrou para vocês, branca no richelieu ou no linho, que é um tecido altamente sofisticado. Então isso já demonstra uma alta sofisticação. Aqui eu utilizei esse jogo americano e eu estou utilizando, juntamente com este jogo americano, o suplá. Em geral, quando a gente estuda sobre mesa posta, no sentido clássico mesmo da mesa posta, no sentido tradicional, o que a gente percebe, né? Que o suplá, ele vem acompanhando a toalha de mesa. Mas como eu disse, aqui no Brasil, o jogo americano se popularizou tanto que a gente acaba também utilizando o suplá, né? Ele é um item decorativo, ele não é um item essencial, mas a gente acaba utilizando também, principalmente no table decor, o suplá com o jogo americano. Claro que se eu estou utilizando o suplá, obrigatoriamente eu tenho que usar um prato raso, porque o suplá ele só acompanha o prato raso. Ah, mas como nesta minha refeição eu vou servir uma entrada, então tem aqui o prato raso, aí não tem problema, porque ele tá com o prato raso, e tem aqui o prato de sobremesa, que ele é utilizado para servir a entrada, que pode ser, por exemplo, uma salada, certo? E aí, se fosse uma sopa, eu substituiria esse prato de sobremesa e colocaria um prato fundo, correto? Nesta minha refeição, então nós temos aqui 2 talheres, né, do lado esquerdo e 2 do lado direito,
Como a professora Moema já comentou, né, os talheres do lado direito, eles indicam a quantidade de refeição a ser servida. E neste caso, então, sempre começando, né, de fora para dentro, né? Neste caso, nós teremos a entrada e o prato principal. Então, aqui, começando de fora para dentro, nós temos os talheres de sobremesa, que são utilizados junto com o prato de sobremesa, que neste caso, o prato de sobremesa, juntamente com os talheres de sobremesa, estão sendo utilizados para servir a salada. Ok. E depois, quando a salada, né, já foi servida, a gente vai utilizar esses talheres, né, no prato principal. Lembrando que ao montar uma mesa, a gente vai sempre zelar pela padronização dos itens, zelar, né, pelo alinhamento dos itens, como aqui a gente está vendo, né? O jogo americano, ele sempre tem que estar alinhado com a mesa, conforme vocês estão percebendo aqui. Ou seja, eu não posso puxar esse jogo americano, um fica mais para cima, o outro fica mais para baixo, eles não podem ficar desalinhados, ok? E como eu tenho o jogo americano aqui, todo alinhado, e como eu tenho o suplá, eu já vou colocar o suplá aqui próximo à base desse jogo americano. Em geral, quando a gente só usa os pratos, sem usar o suplá, a gente deixa aproximadamente 3 dedos do jogo americano, certo? E sempre todos os talheres alinhados. Outra coisa que é importante, que às vezes a gente se esquece, principalmente quando utilizamos esses jogos americanos com estampas, por exemplo, muitas estampas são com flores e às vezes na correria de montar a mesa, a gente coloca uma flor para cima, a outra para baixo. Então, como eu disse, vamos sempre tomar cuidado, passar depois conferindo para zelar na padronização. Por exemplo, aqui eu estou colocando o porta-guardanapo sempre com, né, as folhas voltadas para o lado direito. Então, eu vou zelar isso ao longo, né, de toda a mesa. E aqui eu escolhi, como eu disse para vocês, uma mesa mais formal, né, mais clássica, na verdade. Embora eu optei por essa peça que é num tom bege, mas que tem uma estampa delicada, ela também vai para um estilo um pouco romântico dessa mesa. Só que eu quis fazer uma mistura desses estilos, né? Porque a gente tem, e eu vou falar depois detalhadamente para vocês, do estilo romântico, do estilo clássico, do estilo moderno e também do estilo rústico, porque tudo isso está correlacionado, né? E aí, como eu quero deixar essa mesa mais formal, mais para um estilo clássico, eu optei por utilizar as louças brancas. O suplá, um suplá num tom prateado, que indica também um estilo mais clássico. No entanto, vocês vão perceber que aqui eu estou fazendo, como eu disse, uma mistura do estilo clássico com o romântico. Por quê? Porque este meu suplá, ele não é um suplá totalmente liso. Ele tem esses detalhes, tem arabescos, então já vai para um estilo romântico, né? Quando a gente tem arabescos, quando a gente tem pratos floridos, quando a gente tem pássaros, a gente vai para um estilo mais romântico. Mas como eu disse, eu tô fazendo uma mistura entre o estilo clássico e o romântico aqui. Como eu optei por esse suplá prateado, e é um prateado fosco, né, diferente daquele suplá prateado que eu mostrei na mesa, né, clássica, bem formal anteriormente, eu optei pelo guardanapo em linho, que é um tecido mais nobre, que indica uma sofisticação, mas ao mesmo tempo ele tem, né, esses bordados, certo? Então a gente consegue visualizar direitinho o bordado aqui do meu lado esquerdo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu quero um estilo clássico, eu também quero demonstrar esse lado romântico dessa mesa para os meus convidados. Notem,
O jeito de dobrar o guardanapo, né, pode ser daquele jeito que eu tinha mostrado, ou simplesmente eu posso, né, fazer assim, e eu vou colocar o meu porta-guardanapo ou anel de guardanapo. E eu posso tanto posicionar o meu guardanapo voltado aqui para cima com as pontas, certo? Como vocês estão percebendo. Mas também eu posso posicioná-lo dessa forma, ou seja, com as pontas voltadas para baixo. Então você vai escolher o seu estilo. Como também, se eu quiser, eu posso deixar o guardanapo do lado esquerdo da mesa. E saber a posição dos itens é importante porque quando a gente for a um jantar, por exemplo, principalmente se tiver uma quantidade muito grande de convidados, se eu sei a posição dos itens da mesa, eu não vou correr o risco de pegar o guardanapo do meu colega do lado, porque o guardanapo que está à esquerda é o meu. Eu não vou correr o risco de pegar o que está à minha direita, que é o do meu companheiro do lado, certo? Então é muito importante a gente saber a posição dos itens para a gente saber, né, se portar à mesa, ter toda a etiqueta, como a professora Moema comentou. Mas aqui, como eu disse para vocês, embora eu tentei colocar um pouquinho de um estilo romântico, esse estilo ele tá bem mais pro clássico do que pro romântico. Por que também? Porque eu selecionei talheres no tom prata, né, de inox ou prata verdadeiro que vocês tiverem em casa, trazendo sofisticação, trazendo, né, esse estilo clássico, e eu selecionei as taças em cristal. Então tudo isso demonstra algo mais formal, uma mesa mais formal. Neste caso, então, a mesa maior, a taça maior, ela é a taça de água, ou de suco, ou de refrigerante, e a taça menor significa o quê? Significa que vai ser servido um vinho tinto. Aí muitas vezes a pessoa pode perguntar, Jaqueline, eu vou participar dessa mesa, mas eu não tomo vinho. Como que eu faço? Ou eu sei que dentre os meus convidados, 3 não tomam vinho, mas aí eu não posso fazer uma mesa com, por exemplo, de 10 lugares, com 3 lugares sem a taça de vinho. Eu preparo a mesa, a pessoa se sente à vontade para sentar, né, onde ela quiser, e aí depois a gente retira a taça de vinho, uma vez que o convidado X ou Y não tomam vinho, não tem problema. Mas eu não posso montar uma mesa específica para cada convidado, por exemplo. Ah, eu sei que o amigo X e Y não tomam vinho, mas o amigo Z toma cerveja. Ele não vai querer tomar vinho. Então, primeiro assim, eu tenho que pensar o que eu vou servir. E se eu for dar a oportunidade de servir várias bebidas a fim de atender a uma diversidade maior de convidados que eu tenho, então a sugestão é: coloque simplesmente a taça de água, porque é a bebida universal que compõe toda a mesa, e você coloca no aparador várias bebidas com as taças ou copos específicos para que as pessoas se sintam à vontade, vão lá e se sirvam de acordo com o seu interesse, certo? Aí não tem erro. Agora, deu pra gente ter a ideia dessa mesa que tem itens de decoração como porta-guardanapo, que eu trouxe aqui uma flor branca, trazendo também sofisticação a essa mesa e reforçando esse estilo mais clássico. Eu trouxe ainda alguns itens de decoração que foram esses vasos transparentes, justamente porque quando a gente está falando de um estilo clássico, a gente preza pela louça branca, por tons neutros, tanto do jogo americano, como também do guardanapo. Os vasos, né, transparentes, como eu tenho aqui no jogo americano as flores e as folhas verdes, eu trouxe aqui um tom de planta que combinasse com essa minha atmosfera clássica, romântica, vou colocar assim para vocês. E eu coloquei os 2 passarinhos e as 2 velas como itens de decoração. Então percebam,
Além de a gente ter os itens, os estilos específicos de decoração, a gente também pode fazer esse mix de estilos, sempre, claro, com muita prudência, sempre, né, de uma forma que a gente tenha um olhar que nos agrade, que a gente tenha bom senso para não agredir os nossos olhos. Ah, então eu não posso fazer uma mesa muito contrastante? Posso, eu posso fazer uma mesa utilizando a cartela ou roda das cores, fazendo tríades, fazendo cores totalmente contrastantes, mas sempre num balanço, né, de 2:1 que a gente vai discutir daqui a pouco. Como transformar essa mesa então agora para mais romântica do que clássica? Conforme eu estou demonstrando aqui para vocês, ela tá mais clássica do que romântica, né? Mais clássica porque eu usei tons neutros, usei o suplá. Lembrando que o suplá, se eu for considerar toda a teoria tradicional de mesa posta, ele não é utilizado com o jogo americano. Mas aqui, embora eu esteja destacando um estilo clássico, a minha mesa ela é uma mesa informal. Por isso que eu destaquei no título desse mini curso Table Decor e não mesa posta. Mas enfim, o importante é que vocês saibam as diferentes teorias quando a gente fala de mesa posta, quando a gente fala de Table Decor, que a gente já vai ter falado no início desse mini curso, ok? Então, aproveitando para fazer uma transformação aqui, logicamente que eu faria em tudo, mas só para vocês perceberem também que com o mesmo enxoval de mesa posta ou de table decor, eu consigo montar várias outras mesas. Às vezes só trocando o item de decoração, às vezes só trocando um prato. Então, isso que é interessante, porque, convenhamos, né, bastante difícil a gente ter todos os itens de todas as mesas, né, que a gente quer montar. Então a gente tem que saber o que? Adquirir itens básicos e complementar com o que a gente já tem, que a gente vai conseguir utilizar das diversas maneiras. Então, me acompanhem aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o suplá agora e, aliás, vou deixar o suplá e vou colocar o prato verde. Vamos bem passo a passo. Vou só mudar a louça, pegando aqui um prato verde, porque vai combinar com o meu jogo americano. E vou manter esse guardanapo de tecido combinando com o suplá. Então, ainda já fugiu um pouco, tá diminuindo esse lado clássico desse meu estilo e vou cada vez caminhar para vocês perceberem para um estilo mais romântico. Vai muito também, né, gente, do gosto pessoal. Então, assim, às vezes alguém de vocês vai achar melhor o branco, combinou muito mais. Ou de repente eu falo assim, não, o verde, porque combinou com as flores, combinou com um detalhe, deu um colorido maior. Então, isso vai depender de cada um. Usando este mesmo estilo, mas eu vou mudar a taça. Vejam, pequenas mudanças que a gente vai fazendo já muda toda a atmosfera, né? Então, eu vou mudar a taça, por exemplo, para uma taça verde, a taça de água. Então, a minha taça de água vai ser uma taça verde, tô colocando mais coisas verdes aqui nessa mesa, mas estou trabalhando apenas com essas duas cores, mas já criou uma outra atmosfera. Então, prato verde e a taça de água verde. Mas, Jaqueline, a taça de água não tem que ser maior que a taça de vinho tinto, por exemplo? Bom, numa mesa totalmente formal, sim. Numa mesa totalmente formal, tudo tem que ser de cristal, inclusive. Aqui não, a gente está falando de uma mesa informal, certo? Então, é muito comum a gente utilizar essas taças, que neste caso é bico de abacaxi, mas também tem as taças denominadas de bico de jaca. Eu posso usar de cristal colorida, então tudo vai depender dos itens que você tem em casa, do quanto você quer investir, né, na sua mesa. Mas essas taças, elas são muito legais porque elas trazem uma atmosfera muito legal para sua mesa, trazem alegria, trazem, né, a cor que você tá a fim de destacar.
e elas têm um preço acessível e elas podem ser utilizadas tranquilamente no nosso table decor, certo? Então não tem problema aqui a cor nem o tamanho. Agora, uma coisa importante é que a taça de vinho tinto ou a taça de vinho, ela sempre tem que ser no cristal. Por quê? Porque quem bebe vinho, entende de vinho, né, ele gosta e quer ver tanto a densidade, a cor específica daquele vinho. Então é importante que ela seja transparente. Já a taça de água, suco ou refrigerante, não tem problema, mas a taça de vinho tem que ser transparente, tá, gente? Muito bem, vou mudar agora para mudar a nossa atmosfera, quero deixar mais romântica. Então eu quero trabalhar agora num tom verde-rosa, porque na cartela das cores eu posso trabalhar essas duas tonalidades. Então eu vou deixar aqui, vou tirar o suplá agora e vou trabalhar com o rosa, para a gente fazer um tom, um contraste, só para dar um contraste maior verde-rosa. E vou mudar a minha taça de água também para o rosa. Então, eu tenho aqui, já é um outro modelo, conforme vocês estão vendo. Então, já tá trazendo uma outra atmosfera. E vou mudar esse, olha, tem aí essa opção, simplesmente. Continuei com tudo aqui que eu estava antes, né, como itens de decoração, as velas, os dois passarinhos e os dois vasos transparentes. Mas eu quero trazer mais tom de rosa para essa mesa, para trazer um romantismo maior. Então eu vou substituir estes dois vasos que vocês estão vendo aqui, que são transparentes e que estão no tom de verde, para colocar dois vasos agora, né, num tom rosé e com as flores cor-de-rosa. Já criei aqui uma outra atmosfera, né? Já mudou um pouco. Então imagine agora uma mesa com toda, né, essa cor verde e rosa. Então o guardanapo, mas eu vou mudar um pouco mais ao invés, né, aquele porta-guardanapo com a flor branca, eu vou colocar nesse tom bege com rosa. Já estou mudando um pouco essa atmosfera também, então estou trazendo mais um colorido, mas continuei com o meu prato verde. Agora, para dar mais tom de rosa, eu vou colocar um prato rosa e um prato com uma decoração diferente, com um trabalhado. Então, aquilo que eu falei para vocês, do estilo romântico, né? Que tem flores, tem pratos, né? Com detalhes de flores ou de pássaros. Mas notem, ainda estou com um prato da mesma cor. Eu poderia ter pratos decorados aqui também. Escolhi um prato aqui de sobremesa que vai ser utilizado como entrada com outro formato. Então, assim, já criei aqui uma outra atmosfera para minha mesa. Eu saí do estilo mais clássico e agora eu fui caminhando passo a passo para um estilo mais romântico, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que muitas vezes, mudando apenas um item de decoração, como por exemplo os vasos, né, com as flores, mudando às vezes só uma taça de água ou só o porta-guardanapo, ou seja, mudando itens de decoração, eu já consigo criar uma outra atmosfera, fazendo todo o aproveitamento do meu enxoval de mesa posta ou table decor. E assim, né, gente, à medida que a gente vai tendo alguns itens, a gente pode ir complementando aos poucos, pensando, né, como que a gente pode reaproveitar aquele item em vários estilos de mesa, ok? Acho que ficou tranquilo, a gente conseguiu falar um pouco tanto de métodos de montagem da mesa, como o estilo clássico e romântico, mas nós vamos ver vários outros estilos, tudo bem?